Você antes tinha um pasto bom, foi passando o tempo, o pasto foi diminuindo, ficando ralo, até que acabou o pasto e entrou a praga, né? O pasto está totalmente degradado. Afinal, por que um pasto se degrada? Eu sou o Rodolfo Pirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno. E você está no nosso canal Dica do Agrônomo. Um pasto ele pode se acabar, se degradar por dois motivos basicamente. O primeiro motivo é manejo, principalmente a altura de pastejo. Se eu for pensar numa grama bermuda, como um Tifton, um Cos-Cross, que nem esse aqui, eu preciso colocar os animais entre 25 a 30 centímetros de altura e eu necessariamente tenho que tirar os animais entre 7 a 10 centímetros de altura. Se eu rebaixar muito o pasto, eu vou estar eliminando folhas jovens que demora a rebrota. Para isso, a planta vai ter que utilizar da reserva, e utilizando a reserva, sem ter chance do pasto se recuperar outra vez, o que acontece? O pasto acaba se degradando, tá? Então, um dos pontos importantes é a altura de pasto. No caso das gramas bermudas, Cos-Cross, Tifton, Gigs, normalmente eu coloco os animais entre 25 e 30 centímetros e eu preciso tirar os animais entre 7 a 10 centímetros. As braquiárias, normalmente eu coloco os animais com 40 centímetros, 2 palmos, e eu tiro os animais com 1 palmo, tá? Eu preciso deixar o que a gente chama de pastejo residual de 20 centímetros. Nesse pastejo residual estão as folhas jovens, que vai fazer com que o pasto volte muito rapidamente, tá? Outro motivo, claro, é se eu coloquei mais animais do que os pastos conseguem suportar. Claro, se eu coloquei mais animais do que os pastos conseguem suportar, o que acontece? Esse pasto sempre vai estar rapado, sempre vai estar abaixo da altura mínima. E aí acaba usando de uma maneira muito intensa a reserva da planta, tentando rebrotar e sempre sendo pastejado, e até que o pasto se degrada, tá? Um segundo motivo do pasto se degradar é quando o pasto está com fome mesmo, ou seja, é falta de nutriente, tá? Por exemplo, se eu tenho uma área com fósforo extremamente baixo, se eu tenho uma área com potássio baixo, se eu tenho uma área extremamente ácida, esses nutrientes é comida para a planta, tá? O nitrogênio é o que é o grande responsável por emissão de folha, desde que outros nutrientes estejam presentes no solo. É a mesma coisa com o animal. Se eu pegar um animal disso aqui e não der comida ou der pouca comida, vai emagrecer, e se faltar comida vai chegar a um ponto que vai morrer, tá? Pasto é a mesma coisa, ele precisa se alimentar dos nutrientes que estão no solo, tá? Portanto, teria que fazer uma análise solo, corrigir o pH se necessário, ter fósforo na quantidade adequada, ter potássio na quantidade adequada, que aí eu chamo o alicerce do solo, tá? Então o que é um solo com alicerce estruturado? É um solo onde foi corrigido o pH, foi corrigido o fósforo, foi corrigido o potássio. Num solo estruturado com alicerce feito, a resposta com ureia é extremamente alta, tá? E aí sim, o que eu colocar de ureia, eu consigo transformar em capim, tá? Ou seja, eu estou dando comida, assim como esses animais aqui precisam de comida, né? Portanto, se eu quero ter um pasto produtivo por 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu preciso tomar esses dois cuidados para que ele não se degrade. Manejo da altura certa, não colocar mais animais do que o pasto suporta. No caso das gramas bermudas, coloco o animal com 25 a 30 centímetros, retiro esses animais com 7 a 10 centímetros. E também não deixar faltar comida, fósforo, potássio e ureia. Daí mais uma dica do agrônomo para você.